Renuna Ichafante. Olá a todos, eu sou a cacica Jaqueline Raiwan, do povo Pataxó da etnia Cariri Sapuyá, do ABC, né? E nós começamos nosso trabalho de cadastramento das famílias Pataxó aqui do ABC, da minha família. Demorei uns 6 meses para cadastrar todo mundo. Depois de 6 meses, nós fomos até as prefeituras, pedir para os prefeitos, para as autoridades das cidades, para estar reconhecendo esses indígenas, né, que moram nas cidades. E do povo Pataxó deu 308 pessoas, né, e levei ao conhecimento da FUNAI, levei ao conhecimento da ministra Sônia Guajajara também. Estivemos em Brasília, junto com Yandé Vaeté, também, que é um movimento muito importante aqui do ABC. Estivemos juntos lá, entregamos para elas as nossas reivindicações, as nossas pautas, do reconhecimento desse povo dentro das cidades, né? Não é porque estamos dentro da cidade que deixamos de ser indígenas, né, parente? Isso, parenta. Eu aqui para o canal Abiayala, a parenta cacica Jaqueline Raiwan, e ela fez um lançamento de um livro maravilhoso contando a história do povo dela, contando a história dela, da sua família, da sua comunidade, desde que vieram para o Rio. Exatamente. Eu nasci em Ribeirão Pires, mas quando eu tinha 8 anos, com a morte da minha mãe, nós tivemos que mudar para a Bahia, né? Então eu convivi com a minha avó e todo aquele conhecimento que nós tivemos com a minha avó, que eu tive com a minha avó, depois de adulta que eu fui saber que na realidade nós morávamos, né, numa comunidade indígena, porque assim, naquela época não se podia falar nós não podíamos falar que éramos indígenas. Então, era um tabu muito grande, uma violência, então a minha avó tinha medo de represárias, e não deixava a gente falar, e quando a gente tocava no assunto, não deixava a gente falar. E então, assim, agora esse trabalho que nós estamos fazendo aqui na ABC, para mim foi uma coisa muito libertadora, falar assim, finalmente eu posso falar que eu sou uma indígena, né? E resolvi colocar todos os meus sentimentos foram 11 poemas nesse livro, foi lançado em dezembro de 2022. A gente está fazendo palestras e onde eu vou eu vendo o livro. O intuito é levar um pouquinho dessa história, porque pouco se fala, né, parente? Pouco se fala da história indígena, da verdadeira história indígena, né? Principalmente em contexto urbano, né? Nós aqui no canal estamos muito realce a questão do contexto urbano, não contrariando os parentes que estão nas suas comunidades, nas florestas, mas também nós estamos aqui resistindo junto com eles, desde o contexto urbano onde nos encontramos, e através também da arte, da literatura, do teatro e das ciências, inclusive desde a contação de história para as crianças, que nós estamos fazendo hoje, por exemplo. É uma cultura riquíssima, como o parente falou, muita gente, quando a gente chega nas palestras, chega nos eventos, as pessoas ficam assim, boca aberta, porque acham que o indígena tem que estar lá no meio da mata, não necessariamente. Então nós temos indígenas advogados, professores, arquitetos, escritores, né? Eu sou professora. Então a gente desmistifica essa ideia do indígena que está só no Amazonas, né? A gente existe aqui no ABC, tanto que o censo foi atualizado ontem para nossa alegria. E para nós foi assim muito importante, né, parente? Sim. Porque a gente sabemos que nós não estamos sozinhos no contexto urbano, tem vários parentes. E depois também que eu tive conhecimento do Yandé Vaeté, porque até então eu imaginava que fosse só os pataxós. E quando eu conheci o parente aqui, e a Silvia, né, a Nívia, e aí eu tive essa dimensão de quanto é grande, né? Quantos somos, né? Somos muito grandes, né? Somos Aliás, um povo. somos um movimento multiétnico, são várias etnias, vários povos, várias comunidades dentro da região do ABC, que são as 7 cidades. Isso, agora está comprovado que o ABC é indígena, né, parente? O ABC é indígena, e é isso, gente. Aliás, é onde surge, onde realmente começa a história de São Paulo. Exatamente. Muito além do que se conta sobre a casa do Padre Anchieta, né?
a história de São Paulo começa no ABC, aliás, começa na Serra do Mar, aliás, começa desde o Porto de São Vicente, quando os bandeirantes vêm subindo e vêm deixando seus rastros. Isso, e tudo isso que você falou está nos livros de história. Só não está nos livros de história a história contada, vista pela nossa ótica, né? Nossa visão. Então é isso que falta, eu acredito, para todos, né? O que aconteceu com esse indígena que estava aqui no Brasil? Estava um dia lá na Bahia e de repente apareceu em São Exatamente. Paulo. Né? Por quê? Por que aconteceu Exatamente. isso? Meu pai, ele foi contar para mim a verdadeira história há pouco tempo atrás, porque era uma coisa, um assunto muito proibido, né? Então, quando ele contou para mim a história dele, eu até chorei. Não tinha dimensão do quanto meu pai sofreu para chegar aqui no ABC. Na realidade, ele foi empurrado, né? Empurrado para o ABC. E nos livros de história nós aparecemos como retirantes, né? Os nordestinos retirantes. E na verdade houve uma diáspora de indígenas para não ser morto pela violência, pela fome. Então é isso que a gente tem que. Esse é o nosso trabalho, levar esse conhecimento onde a gente puder, né, parente? E o mesmo que nós comentamos aqui muitas vezes no canal em relação aos parentes indígenas das outras regiões do que hoje nós chamamos de América do Sul, que também estão aqui pelos diversos motivos e razões, principalmente também históricos, também por desapropriação, Isso. também por perseguição, também porque não tem para onde ir e de repente vão para outras terras, outros estados, nações, outros países, como nós chamamos hoje. Né? E assim acontece, né? Os povos indígenas, cada um com suas peculiaridades, com suas particularidades, dentro disso, do que é a cultura, a arte, mas hoje nós estamos reunidos fazendo uma grande assembleia entre nós, justamente para levar para os não indígenas um pouco do nosso conhecimento, para que eles também se agreguem às nossas lutas e a gente se agregue com a luta deles. E nada melhor que também através da literatura. Isso, através da literatura é as emoções que eu tive quando eu tinha 10 anos de idade, tudo que a gente passou, então é um pouquinho aqui da minha história. E lembrando também, assim, que você que pode estar nos assistindo aí, falar assim, eu estou na luta sozinho. Você não está sozinho, né? Existe aí, pelo censo aí, existe mais pessoas dentro da cidade do que na aldeia, né? Sim, Então vocês não estão sozinhos, a gente está aqui. E até os números dos quilombolas também Sim, aumentaram. exatamente isso. E o que a gente precisa de acolhimento e reconhecimento, né? Por parte das autoridades, por parte das pessoas que fazem as políticas, nos chamarem, né, para ver o que é melhor para a gente. É isso que eu estou aprendendo bastante com esse movimento indígena, que é fantástico. Antes de fazer uma lei, pergunte para a gente, né, o que a gente acha sobre isso antes de colocar, né? Muito importante isso que não à toa existe a Convenção 169, assinado pelos representantes da ONU, que não é pouca coisa, não é pouca monta, não é. Independente das críticas que as pessoas podem fazer, mas essa convenção foi a primeira convenção que deu cobertura às milhares de povos indígenas, de comunidades nesse grande continente que chamamos de Américas, né? Desde o Canadá até a Patagônia, passando pelo Brasil, né? E que deu cobertura para os povos poderem obter a tal de autodeterminação, autoafirmação e direito também à soberania do seu território. Exatamente, isso é muito importante, né? Cacica, como pode fazer alguém que esteja inscrito no meu canal e que mora em outros estados poder adquirir seu livro? Olha, através do meu Instagram, né? É Jaqueline Rayuan. Vai ficar na descrição do vídeo. Pode estar conversando comigo, eu posso mandar pelo correio. Por enquanto eu estou fazendo o meu trabalho assim, eu vou imprimindo os livros, onde eu vou nas palestras, eu levo, não está disponível nenhuma editora, nenhum lugar específico, é onde eu vou, eu levo os livros. Mas se a pessoa pedir pelo Instagram, eu posso estar mandando, tá? Eu queria ler um trechinho assim, só para dar um gostinho, um trechinho só para dar um gosto. Um dos trechos que eu acho importante, eu falo assim, que o indígena não é protegido nem na cidade, nem na mata. Tem muita gente que acha que esse povo só empata, né? Mais amor no coração. O sangue indígena se encontra na alma, coração. Cacica, você gostaria de citar um trecho desse seu livro como para dar um gostinho para o público do canal? Eu vou ler só um pedacinho para vocês do poema que eu escrevi, tá? E a parte é assim.
É sua e minha obrigação defender os mais fracos de uma opressão. Antes de declarar seu apoio aos que estão xingando, negros, índios, gays e mulheres, reflita. Não é de mim que estão falando? Obrigada, gente. Muito obrigada. Renuna icapanci